Fala, galerinha, Deus abençoe aí vocês, tá? Vou fazer mais um vídeo aqui. Se vocês gostaram desse vídeo aí, dá um ok, dá um clique aí, dá um joinha e se inscreve no nosso canal para dar essa moralzinha pra gente. Primeiramente eu quero pedir a Deus, né, direcionamento e que Ele conduza essa ministração. Eu nem sei por onde começar e nem como vai terminar, mas o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Amém. Eleva os meus olhos para o monte, porque do Senhor veio o meu socorro. Peço nessa hora ao Senhor que o Senhor me dê direção e me capacite. E que tudo que eu venha falar seja do teu agrado e seja ministrado através do teu poder e através do Espírito Santo. Amém. Galerinha, Provérbios. Tem uma passagem de Provérbios que diz que ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E quando a palavra do Senhor diz isso, ela quer dizer que nós temos como os pais, nós temos a obrigação, o dever de conduzir o nosso filho e ensinar, instruí-lo no caminho que ele deve andar. Como Moisés foi escolhido libertador do povo, e Moisés usou de todas as suas atribuições, preparado antes no Egito, no sentido de escrita, de conhecimento, de habilidades, Deus ele não coloca ninguém em uma missão se ele primeiro não der o preparo. E toda missão que é nos concedida, tenho certeza, se você não teve o preparo, Deus ele vai te capacitar e te dar o preparo para você exercer a função. Quando a gente se coloca na função de pai, até mesmo de uma forma precipitada, Deus nos capacita. Agora é preciso usar os nossos sentidos, é preciso trabalhar, aguçá-los. Quando a Bíblia diz que, como pai, nós temos que disciplinar o nosso filho, ou seja, numa mão o cajado e na outra a disciplina, o conhecimento, o carinho. O cajado não significa que, como Moisés, que mandou tocar e bateu. Quando ele diz que na mão você tem que ter um cajado, isso não significa que quer dizer que você tem que espancar o seu filho. Ou nem todas as circunstâncias você tem que usar da força. Mas muitas das vezes da habilidade do conhecimento, da técnica, de ter a paciência, de entender qual tipo de função você vai utilizar o cajado. Ou seja, qual a forma que você vai utilizar o cajado. No sentido de disciplinar, ou às vezes de bater, quando eu bato numa porta, e isso passa uma imagem que tem alguém querendo entrar. Mas no sentido de bater, isso não significa que é arrombar a porta. Bater no sentido de toque, de aviso. Mas eu arrombar a porta, meter o pé adentro, aí já não é usar o meu cajado para bater. Isso estou utilizando a minha força para arrombar. Quando a Bíblia diz utilizar o cajado para bater, isso diz que Deus te dará a força de forma moderada, e o cajado significa bater, tocar com a palavra. Porque a palavra do Senhor, ele tem essa força. Ela tem essa forma de tocar o ser humano. E quando Deus diz que uma mão ele te dá o cajado e a outra a disciplina, Deus não está dizendo que você tem que espancar o teu filho. Deus não está dizendo que você tem que maltratar o teu filho. Ele está te ensinando que a disciplina são as regras,
são a maneira que você diz para o teu filho o que ele tem que fazer. Olhar dentro do olho e falar com seriedade, com hombridade. Deus não está dizendo que vai te dar o cajado, como muitos do sentido conseguem conjecturar o seu bel prazer, que o teu cajado é bater, porque eu não conheço e nunca vi na Bíblia nenhum pastor utilizando dessa ferramenta de cajado para espancar a sua ovelha. O cajado significa o toque de condução, de maneira que a ovelha sinta que você está conduzindo ela para um determinado local, uma determinada estrada ou caminhada. Disciplina não significa ser arrogante nem ser grosso. Disciplinar significa ensinar aquilo que ele tem que fazer. O cajado, quando Deus fala na sua palavra que nós temos, se for possível, dar uma tapa, tudo bem, mas que essa tapa ela não venha trazer hematomas e nem que ela venha trazer uma ferida na alma. Essa forma de disciplina com o cajado, ou de bater, de andar com o cajado para conduzir a ovelha, isso significa de você mostrar a sua posição diante das ovelhas. Que você é o pastor, mas não o ditador nem o agressor. Muitas das vezes a gente faz coisas ou se precipita, que a Bíblia diz que o ódio excita a contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. É melhor você nem fazer nada no momento de ira. Quer ver? Quando tiver com ira ou sem ira, é melhor você parar um pouco. Para um pouco na frente da tua esposa e ao invés de falar, proferir palavras agressivas, para um pouco. Ou do teu filho e começa a olhar o teu filho. Começa a olhar os teus filhos. Para mesmo, olha para eles, observa. Que você vai começar a entender o quanto eles são frágeis. O quanto, meu telefone caiu aqui. O quanto eles são pequenos diante de ti. Deus sabe todas as coisas. E às vezes a gente tem que tomar algumas ações e decisões, ou ter algumas ações e tomar algumas decisões dentro daquilo que Deus nos preparou, dentro do conhecimento que Deus nos deu. Mas quando a gente se precipita e faz qualquer ação movida pela nossa raiva, pelo nosso instinto, as consequências são dolorosas. Então, todas as vezes que você sentir raiva, aliás, não deixa nem isso chegar ao teu coração. Para, respira e começa a analisar todo o quadro panorâmico, toda a circunstância. Olha teu filho de uma forma diferente, olha tua esposa de uma forma diferente. É melhor você agir depois que você reflete, depois que você pensa, depois que você analisa, do que você analisar depois que você toma as suas decisões e pratica as suas ações. Para entender hoje que o teu filho e nenhum animal tem que ser tratado à base de ignorâncias e de porrada. Eu falo isso porque Deus trouxe a mim uma revelação e me fez hoje pensar sobre toda a minha maneira de ser, de viver e de conduzir a minha família. Para e pensa, analisa, depois você pratica. Quando Deus mandou Moisés tocar na rocha e ele bateu na rocha, isso tirou muito crédito, porque ele deixou de viver na obediência. E quando a gente deixa de viver da nossa forma e nossa vontade e passa a viver a vontade de Deus, isso significa que nós temos que fazer a vontade de Deus.
E quando Deus manda tocar, é para tocar. Quando Ele manda caminhar sobre as águas, é caminhar sobre as águas. Quando Ele manda ter paciência, é a paciência que nós temos que ter. Quando Ele fala para a gente avançar, não é recuar, é avançar. Quando Ele manda recuar, não significa que você tem que avançar. Por isso que a palavra do Senhor diz no Salmo 40, esperar com paciência no Senhor. E Isaías 40, 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão. Essa é a palavra do Senhor. Nós temos que acreditar e viver a palavra.